mas numa linha formativa que em alguns casos pode ser um tanto ou quanto contrastante com alguma da atividade formativa que muitos de vocês certamente desenvolvem, mas é aquela em que me parece, ou pelo menos aquela que eu acredito que hoje me traz a mim já, no presente, na atualidade, e poderá trazer-vos também a vocês novos desafios na forma como vocês entregam o vosso conteúdo formativo, como vocês entregam as vossas propostas e, obviamente, também como vocês atraem os vossos alunos ou os vossos formandos. Dentro deste contexto, importa também explicar que hoje, e de alguma maneira, e até porque é indigesto após o almoço falar de algumas características do formador, até porque certamente já devem ter sido feitas essas referências durante a manhã, é óbvio que há hoje enormes desafios, alguns deles que associados a valores pouco competitivos, pouco dignificantes para aquela que é a nossa atividade formativa e também desafios que não só perante alguns dos casos, modelos pouco dignos, modelos, neste caso aqui, de propostas financeiras aos formadores, muitas das vezes, se calhar, pouco dignos para o nível de conhecimento que muitos de vocês têm, o nível de desempenho e o nível de prestação que também, e também, obviamente, para as áreas onde vocês muitas das vezes desenvolvem atividades. E perante esses novos desafios, importa perceber que o mercado hoje, o mercado em língua portuguesa, e falo mais aqui em mercado lusófono, acaba por ter já e acaba por extravasar largamente aquilo que são as fronteiras do nosso país. Levando a que hoje muitos dos formadores, muitas das pessoas na área formativa possam hoje estender a outros planos, a outros níveis, a outros espaços da lusofonia, programas formativos, poderem também desenvolverem com isso novas áreas até de financiamento, ou neste caso aqui de sucesso para algumas das vossas atividades. E, portanto, nesse ponto de vista, ao formador apresentam-se de alguma maneira alguns desafios nesta tomada de decisão entre optar por um modelo de formação presencial, um modelo que de alguma forma associado àquilo que provavelmente é ainda a grande maioria do modelo do formador, um modelo de formador presencial que em contexto de sala ou em contexto também, noutros contextos semelhantes, e um outro modelo que hoje, de alguma maneira, começa a ganhar um volume assinalável neste caso, de formadores, que são os modelos à distância, os modelos através destas plataformas digitais. E dentro desses modelos, hoje também, embora o contexto daquilo que sejam as minhas sensações e as minhas impressões acabam por termos ainda culturalmente um país muito agarrado a estes modelos de formação presencial, a este modelo de formação in loco, mas hoje, de facto, há um panorama formativo que acelera a passos largos. Claro que aqui há algum dele que, como vos falava, culturalmente ainda com algumas barreiras por parte de muitos profissionais e muitos, neste caso, formandos, que ainda encontram nestes modelos de formação online modelos ainda com, de alguma maneira, de menor qualidade do que os modelos de entrega cara a cara, olhos nos olhos, entre formando e formador. E dentro deste desafio, como vos dizia, tenho participado em vários congressos online, congressos que reúnem a crème de la crème em muitas áreas, neste caso, áreas ligadas àquilo que eu há pouco tinha falado também, às áreas do marketing digital, das redes sociais. Congressos esses que têm trazido e que têm sido participados por milhares de pessoas dentro do contexto da lusofonia. Claro que esta realidade é uma realidade diferente, uma realidade com características, em alguns dos casos, novas e, claro, também com as suas ligeiras desvantagens que, neste caso aqui, estão associadas
não comermos, se calhar, uma boa refeição como a que fizemos, não trocarmos e não desenvolvermos algum do networking importante que podemos desenvolver nestes eventos, de conhecer, de desenvolver algumas relações profissionais importantes para o contexto dos vossos desafios enquanto formadores. Mas, no entanto, como vos dizia, estes congressos online hoje são acontecimentos que, em algumas áreas, trazem de facto volumes incríveis de participação, pessoas que estão afastadas milhares de quilómetros umas das outras e que, através de uma plataforma, acabam por participar, por aprender, por entender claramente estes novos eixos e estes novos caminhos de aprendizagem. Estes congressos online, e eu este ano participei já em alguns deles, em áreas, em alguns dos casos, como vos falei, algumas áreas ligadas às redes sociais e ao marketing digital, às áreas digitais, mas também congressos ligados a áreas tão distintas como a área imobiliária, por exemplo, para, neste caso, corretores de imóveis, onde, de alguma forma, um congresso esse que trouxe e que reuniu mais de 1.500 pessoas a participar num congresso online, acedendo e participando através de uma... Podem... Ok, tranquilo. Finteiros. Tranquilo. Bom, depois, para além destes desafios dos congressos online, também há hoje, e vou de alguma maneira também dar-vos alguma dessa apresentação, ou pelo menos mostrar-vos alguns desses espaços, existem hoje verdadeiros supermercados da formação. Ou seja, locais, plataformas de marketplaces, plataformas de venda de cursos online. E esta realidade começa, de alguma forma, para muitos dos profissionais, a fazer sentido. Começa-se claramente a perceber que, se calhar, é por este caminho, ou poderá ser este um dos caminhos, que poderá inverter um pouco uma lógica que há pouco já fiz referência neste caso, associada com níveis cada vez menores de, digamos, monetização das nossas atividades formativas. Essas plataformas esses supermercados ou esses grandes hipermercados mundiais hoje levam a que existam já aqui em Portugal formadores que vivem única e exclusivamente da venda desses seus serviços de formação através dessas plataformas. E não estamos a falar de meia dúzia de euros, estamos a falar em milhares de euros, estamos a falar um dos casos mais conhecidos de um português que reside em Lisboa, que nos últimos anos, tendo desenvolvido um curso formativo ligado à área do desenvolvimento de aplicativos web, foi um formador que no ano passado, aliás, e isso também veio, penso eu, que lhe foi dado algum destaque em termos de imprensa, mas foi um dos profissionais que numa das plataformas, numa das lojas, de um dos supermercados de venda de cursos online, mais faturou. Estamos a falar em faturações acima de 1 milhão de euros. Claro que estes valores parecem estratosféricos e valores de uma realidade que não é nossa, mas, como verão na próxima hora, poderá não estar tão distante de qualquer um de vocês. Bom, e dentro desta realidade de formação à distância, acabamos por perceber de alguma maneira que hoje, também neste nível, acabam por coexistir duas tendências. A tendência da formação em tempo real, e aquela que é a formação, de alguma maneira, assíncrona, uma formação que já está desenvolvida e que já está preparada para consumo imediato. E dentro desta realidade é importante perceber que hoje, dadas as características de alguns dos nossos públicos, eventualmente aqui públicos que beneficiem de alguns dos vossos programas, que sejam também eles formadores, também eles ou ligados à área das ciências exatas, sejam ligadas a outras áreas tão distintas e que hoje todos eles têm horários e têm disponibilidades limitadas.
Estes programas hoje, muitas das vezes da formação assíncrona, permitem que, com, de alguma maneira, alguma disponibilidade, se calhar, ou uma disponibilidade, neste caso aqui discutida ou entendida por cada um dos formandos, que eles possam desenvolver essa formação sem, podendo obter, obviamente, todo o suporte e apoio de um formador, de um tutor, e possam desenvolvê-la e sentir todos os benefícios, de alguma maneira, que normalmente encontrariam numa situação de formação presencial ou numa situação de formação, se calhar, mais naqueles moldes formais que todos nós conhecemos. E, portanto, esta realidade tem o sentido e essa sensação, de alguma maneira, como irei explicar um pouco mais à frente, tem sido comprovada com formandos, com novos alunos, com novos clientes e também com a abertura de novos mercados, levando a que eu hoje tenha, nos meus programas formativos, alunos de Moçambique, de Angola, do Brasil, um pouco de todo lado, de toda a lusofonia. Tem que ir pela frente, que aqui está fechada a porta. Tá, depois terão que fazer uma... Não, eu já tinha dito o trabalho depois da apresentação aqui de algumas coisas, depois vou-vos pedir para fazerem uma apresentação especial. Então dizia eu que, dentro destes contextos que vos acabei de falar, de alguma maneira é para eles e é nestes novos alinhamentos que pensei esta estrutura, estes 90 minutos, já agora um pouco menos, de apresentação de algumas ferramentas, de algumas ideias que possam ser um bocadinho diferentes e levar aqui para alguns de vocês uma outra forma de olhar e se calhar um desafio a colocar para o próximo ano 2015. E uma vez que estamos já praticamente em lavar dos cestos de 2014, ponderar eventualmente através daquilo tudo que vocês receberão desta participação aqui do Congresso, deste Congresso deste ano, poderem eventualmente ser suscitados a levar uma nova forma de operar estas atividades. Bom, e começando a desbravar algumas das ferramentas, dentro deste processo de discussão e decisão sobre para que modelos deve caminhar a minha entrega formativa, modelos que, como vos disse, em muitos dos casos percebemos que acabamos por ter que desenvolver junto dos nossos formandos novos hábitos de formação, novas formas de consumir formação. E isso é algo que vamos bater muitas e muitas vezes. Claro que muitos dos clientes hoje continuam a dar preferência a que o formador esteja lá fisicamente, de alguma maneira, a satisfazer essas necessidades. Mas hoje, como vos disse, as realidades, penso eu, que poderão ser outras e, de alguma maneira, bem mais entusiasmantes no que diz respeito, se calhar, ao sucesso vosso enquanto formadores, que de alguma maneira poderá trazer aqui, como eu já há pouco fiz referência, esse novo salto qualitativo e, claro, um nível de faturação diferente, um nível de remuneração muito diferente daquilo que era o modelo que vocês estão habituados. Hoje faz-me alguma impressão falar em valores hora, da forma como hoje estamos habituados a falar, porque de facto nestes contextos hoje percebe-se que temos, e aqui cingindo-me aqui ao contexto da lusofonia, estamos a falar em milhares, estamos a falar em milhões de pessoas, estamos a falar neste caso aqui, um país onde tenho dado também particular destaque às minhas atividades formativas, que é o Brasil, onde há de facto aqui uma demanda muito significativa, uma vontade muito significativa neste caso, dos profissionais brasileiros em beberem novo conhecimento. Neste caso aqui, um novo conhecimento esse que gostam e dão particular destaque ao conhecimento que vem da Europa, não de Portugal, mas da Europa. Portanto, nós, para os brasileiros, somos europeus, não somos portugueses. Enfim, das vezes que lá tenho ido, e tenho sempre já uma relação de 10 piadas sobre portugueses, que fazem parte do icebreaker, quando se começam a fazer alguns treinamentos para o Brasil. Mas a verdade é que o brasileiro hoje, dada também a dimensão que aquele país tem, acaba por dar hoje um grande ênfase e destaque a estes modelos de formação online. Ou seja, o brasileiro hoje
não está, eu falo do brasileiro porque também poderia falar do angolano ou do moçambicano ou de outros países africanos, claramente percebe que as distâncias, muitas das vezes, e os valores em questão, acabam por dificultar o acesso a conteúdos formativos. Acesso esse que hoje, claro, e aqui o mercado africano ainda está num processo evolutivo em termos, no que diz respeito até à velocidade da sua internet, mas hoje, de facto, essa procura é grande e é óbvio que temos também que conseguir estar preparados, os formadores, preparados, conhecendo minimamente algumas ferramentas que possam apoiar esta atividade formativa neste regime e neste contexto online e que obviamente possa trazer-vos aqui, como vos disse, não uma discussão de algumas dezenas de euros hora de formação, mas algumas questões, se calhar, de algumas centenas de horas ou centenas de euros por hora de formação, que são coisas um bocadinho diferentes. Hoje, se discutimos, em alguns dos casos, e alguns de vocês, que não é compensador estar, de alguma maneira, a levar conteúdo formativo para um ou dois formandos, perceber que o Pedro Caramês hoje está aqui sentado a falar com vocês e tenho, se calhar, um número considerável de alunos a fazer programas formativos e eu estou aqui, ou estou a dormir, ou estou em viagem, é um desafio e obviamente com isso também, em algumas das circunstâncias, acabo por, de alguma maneira, hoje quando abro o correio eletrónico, quando abro o meu correio, abro sempre com outro encantamento do que eu fazia anteriormente. Porquê? Porque normalmente pelo correio eletrónico vêm as minhas boas novidades, que são o barulho que eu mais gosto de ouvir, as notificações do PayPal a cair dinheiro. Okay? E essas são as melhores sensações do mundo. Quando estamos às vezes chateados e abrimos o e-mail e aparecem 3 novos alunos, 300, 400, 500 euros, e a gente diz, vamos encarar o resto do dia com mais boa disposição. E aqueles alunos, praticamente deles, esperemos venha a ouvir satisfação e alguma, neste caso, algum questionamento, alguma dúvida. Ainda não contratei assistentes virtuais para fazerem esse processo, embora os haja, mas pronto, mas isso daria-se para outras sessões. Mas a verdade é que essa realidade mudou a minha maneira de estar perante estes desafios. Então estava-vos a dizer que nesse processo, de alguma forma, tenho-me socorrido de várias ferramentas. Estas ferramentas que vos mostro aqui, aliás, esta apresentação está feita através do modo de apresentação de uma das ferramentas de mind mapping que acabo por usar, que é MindMeister, que de alguma maneira me auxilia a estruturar e organizar os meus programas formativos. De alguma maneira, desta forma às vezes tão visual, me permite, como vos disse, seja com as mais variadas e obviamente em termos de software de mapas colaborativos e de mapas mentais, temos de facto uma enxurrada de soluções aqui no mercado. Aliás, estas que coloquei aqui, o Mind42, o MindMo, o XMind, que está ali mais abaixo, de alguma forma são alguns dos exemplos daquilo que de alguma forma podemos encontrar. Estes modelos de estruturação e de esquematização dos programas, dos meus programas formativos, como vos disse, têm, e desde que integrei de alguma forma os mapas mentais, de alguma forma foi sempre um aliado e tem sido um aliado estratégico nesta organização das minhas atividades formativas. Depois, obviamente, que vêm outros contextos associados à produção de conteúdos. Esta área da produção de conteúdos é hoje uma área altamente estimulante, dada a diversidade de alguma maneira, de recursos para a construção desses mesmos modelos. Obviamente que se temos, digamos, ferramentas associadas, por exemplo, à produção de estudos e, em alguns dos casos, até de inquéritos ou de pequenas quizzes associadas ao processo formativo, como também as conhecidas webcasts, que de alguma forma também, webquests, que acabam também por ser hoje estratégias interessantes de
de alguma forma, usar os recursos da web para que os nossos formandos possam ir à procura de respostas para essas mesmas questões, mas temos também hoje outra diversidade de soluções, sejam ali o Powtoon. Depois a apresentação ficará disponível para a organização, portanto quem está a tentar comprar uma lupa aí no eBay, não é preciso para que isto, enfim... Bom, também não me tinham dito que a coisa ia ser assim tantos quilómetros de gente. Pronto. Enganaram-me quando disseram que eram só 3 ou 4. Não é ninguém ao Congresso, são só meia dúzia, portanto... Então estava eu a dizer que hoje, se anteriormente o formador tinha aqui, eu acho que foi sempre tendo, recursos, mas hoje de facto existem-nos em doses muito generosas, levando-nos a que, obviamente, a gente hoje tenha que... Bom, e já se notou, eu acho, de uma maneira geral, alguma evolução neste processo. Isto porquê? Porque já deixamos de usar os bonequinhos do clipart e já nos encontramos numa outra etapa geracional, não é? Portanto, passando daqueles bonequitos que anteriormente utilizávamos. Hoje, e também mostro aqui, o Prezi, ali as outras opções, seja as próprias apresentações o próprio modelo de apresentações da Google, são hoje cada vez mais, e este que eu estou a usar, que também tem um formato de apresentação, acabam por trazer ao formador e por trazer nesta relação e diálogo com o formando outros recursos para que o aluno, obviamente, tenha também aqui uma outra motivação no seu processo de aprendizagem. E isso, obviamente, implica-nos que hoje, de facto, o formador tenha outras competências digitais. Isto é também, no meu ponto de vista, um salto evolutivo. É claro que muitas das áreas, e se calhar as áreas mais técnicas, estão mais próximas e, portanto, o formador das áreas técnicas é o geekzinho ou o nerd. Eu, por acaso, só me faltava aqui era a fita cola, que tive durante algum tempo, mas agora já não usei. Já não uso. Mas se temos muito deste modelo do geek, que tem todos os recursos e mais alguns, muitos outros formadores acabaram por perceber que hoje esse também é um salto que tem que dar. E muitas destas ferramentas hoje estão disponíveis e são umas mais caras, outras... Olé, faz favor. Umas mais dispendiosas que outras, mas obviamente são recursos valiosos para trazer aquele nível, um nível superior de mais-valia ao nosso, digamos assim, ao nosso menu, à nossa carta formativa que trazemos aos nossos alunos. Podemos ter naturais e evidentes qualidades no diálogo e na comunicação e na relação que estabelecemos com os nossos alunos, mas hoje os nossos formandos vão exigir um cada vez maior domínio de uma variedade grande e significativa de recursos. Muitos deles, claro, vão obrigar-vos e vão obrigar todos vocês a perceber que não vamos, da noite para o dia, apropriar e compreender todas as formas e todas as maneiras muito diversificadas que temos de expor e de alguma maneira, ilustrar os nossos recursos. Mas, obviamente, que há todo um processo que começa quando o formador toma consciência que tem que dar esse novo salto, que tem que dar esse novo salto qualitativo. Aqueles slides, aqueles acetatos bonitos, foram feitos com tanto esmero e cuidado e amor, já fazem parte do relicário quando vocês abrirem o museu ao atingirem a bonita idade dos 75 anos de idade. Portanto, quando estiverem com 75 anos, vamos querer ver no vosso museu algumas destas peças de arqueologia industrial, que são os acetatos, ou era aqueles slidezitos que a gente usava com aquela forma interessante de passar os negativos, que eram tão lindos, não é? Enfim, aquele romantismo. Bom, e aí também entram aqueles romantismos todos das disquetes e aquelas coisas todas, não é?
Portanto, essa arqueologia industrial, estão a ver, era giríssimo, de facto. Eu acho que qualquer dia tenho que dizer ao Mário para criarmos o Museu do Formador, não é? Sei lá, aquelas varetas engraçadas que a malta... Pá, temos aí, acho que uma série de recursos que hoje, de facto, estes aqui não vão ter, mas estes também vão participar. Se calhar em 2035 a gente já está com outras, não é? Portanto, não acho que não foi, era a revista Visão desta semana, ou da semana passada, não é? Dizer que a 2050 vamos ter vida eterna, não é? Portanto, a fotografia tinha assim aqui Portanto, nós depois, nessa altura, já temos ali o chip para incorporar direto, portanto, e o jovem já fica com a aprendizagem toda adquirida das nossas matérias. Portanto, estão a ver, aí é um salto. E depois, só depois os outros mais românticos é que farão este tipo de coisas online, claro. Presencial já não existirá, certamente. Então estava eu a dizer que, bom, na área da produção de conteúdos, coloquei aqui algumas das coisas diversas. Como vos falei, mostrei ali um programa interessante que hoje, para aqueles jovens como eu, ou jovens ou sem ser jovens, que têm muito jeito para fazer desenhos ou para ilustrar algumas das coisas, de facto ali o Canva.com acaba por ser um recurso interessante para criarmos imagens, para, obviamente, podermos transformar alguns dos nossos recursos de forma mais visual. Evidentemente que, pronto, falava ali do Prezi, que é hoje um recurso, e um dos que eu gostava que vocês dessem uma espiada é para um menos conhecido. Eu vou pôr aqui para não dizer asneiras. HaikuDeck.com. Este programita aqui, de alguma maneira, concorre com os Prezis, com os PowerPoints e com outros recursos de apresentação. Existem vários, obviamente. Há quem fique um tanto ou quanto enjoado com os Prezis, de alguma maneira por dada tanta movimentação para cima e para baixo, mas enfim, os recursos são variados, de alguma maneira para trazer aqui um salto em frente relativamente a estas áreas. Já agora, o outro recurso que estava ali, a letra 5, muito apropriada para apresentações públicas, não é? Que é o Powtoon.com, que vos vai colocar certamente alguns de vocês a fazerem pequeninos sketches animados com conhecimentos zero, ok? Portanto, ali basicamente criamos de alguma maneira um filme curto ou uma tira, uma sequência curta de alguma maneira de interações entre pequenos bonecos que vamos escolher, em cenários que vamos escolher e, claro, conteúdo que nós vamos querer ali colocar. Os outros, se calhar, mais conhecidos, ligados pelo menos os primeiros 3 estavam ligados à área dos surveys, dos inquéritos, dos questionários, e o webcast que, de alguma maneira, também ali coloquei. Bom, estruturamos os nossos programas com alguns daqueles mind maps que vos mostrei, trouxemos alguns exercícios e alguns documentos que de alguma maneira podem adornar e podem complementar os nossos programas formativos, vêm e de alguma maneira, como já tinha, quando vos posicionei em termos destas ferramentas digitais, para aquilo que era este salto para contextos mais online. E, portanto, nesse sentido, vêm aspectos que para alguns podem constituir-se como aspectos bastante desafiantes. Não só os aspectos associados àquele instrumento que não morde, que se chama câmara de filmar, que normalmente os formadores gostam sempre dela e têm uma relação sempre muito própria, muito intensa, muito íntima, mas a verdade é que muitas das vezes os formadores têm claramente aqui esse desafio que é, de alguma maneira, trazer todo esse conhecimento para um novo ecossistema digital, para um novo espaço online, traz obviamente desafios diversos. Aquilo que ali coloquei foram vários recursos que de alguma maneira auxiliam nesse processo. Eu tenho os documentos, ou melhor, tenho a estrutura dos meus programas,
Tenho a estrutura das unidades com os objetivos, com os conteúdos programáticos, com aquilo que são as etapas e as metas que pretendemos alcançar com cada um deles. Temos também os recursos que desenvolvemos para que os nossos alunos possam, e formandos, possam aprender com outro entusiasmo e motivação e não através da leitura de documentos em Times New Roman, letra 10, com todo respeito, obviamente, não é? para esse símbolo máximo da arqueologia industrial do mundo moderno. Não é? Mas a verdade é que vem perante esses desafios. Claro que esses desafios associam-se aqui a conteúdo que podemos filmar usando uma câmara. Hoje, muitas até mesmo das câmaras fotográficas têm qualidade mais do que suficiente para nós produzirmos esse conteúdo em vídeo. A parte, de facto, mais difícil é encarar a câmara de frente. Normalmente o formador gosta de estar num outro contexto, em voz mais radiofónica. Bom dia e bem-vindos ao novo programa de formação. Nos próximos slides irão ver um conteúdo estimulante que vos vai... Okay? Pronto, a malta não gosta de estar com aquela exposição que, de alguma maneira, e com aquela... Se calhar deve ser a luz vermelha que deixa o pessoal com mais nervo para estar nestes contextos. Mas, portanto, nesse sentido, como vos disse, hoje existem, de facto, vários programas, uns mais simples, outros mais complexos, para podermos fazer esse programa. Não estamos à espera que a formação seja apenas validada quando conseguirmos que... E se o jovem ainda tiver tempo, o nosso ilustríssimo realizador Manuel de Oliveira tenha tempo para editar o nosso programa de formação. Hoje, em muitos dos casos, vejo os formadores a procrastinarem. Pedro, ainda não estou preparado para ter o curso online. Mas porquê? Está ali uma... demorei 10 takes só naqueles 5 minutos onde tinha que dizer olá, boa tarde e bem-vindos ao novo programa de formação. Não me sai bem, já vi o vídeo 10 vezes, ok? Pronto. Ou então, não estou com o enquadramento ideal, não estou, não. Bom, e o desafio parece que é tudo menos aquilo que interessa. Em alguns dos casos, não precisamos de, como vos disse, criar grandes peças cinematográficas, nem conteúdo de excessiva qualidade, quando muitas das vezes, neste caso, os alunos muitas das vezes não percepcionam esse esforço todo que alguns dos formadores colocam numa qualidade de vídeo, nasquelas características todas e naqueles palavrões todos que a malta técnica gosta de dizer. Bom, nesse ponto de vista, como vos disse, temos modelos de formação em vídeo, onde de facto o formador mostra-se e obviamente tem um papel principal no programa formativo, mas depois existem aqui vários aplicativos que são importantes para quê? Para, obviamente, gravar conteúdo, neste caso, conteúdo do vosso computador, quando, por exemplo, estamos a apresentar alguma aula, alguma sessão, onde temos não só a nossa voz e a nossa câmara, mas também conteúdos, neste caso, que possam ser, por exemplo, associados a uma apresentação, um vulgo de uma apresentação PowerPoint ou Prezi ou outras. Estes recursos são, eu acabo por colocar aqui talvez o mais conhecido, que é o Camtasia, que acaba por ser um dos programas que permite, obviamente, fazer essa captura de conteúdo em vídeo, não só em vídeo, mas também dentro dos recursos adicionais e complementares que nós pretendemos fazer. Eu normalmente também acabo por usar um programita ainda mais básico, que é o que está no topo, que é o Screencast. Screencast O-Matic. Este programa é super básico, um programa que basicamente permite-nos aqui, ao acionarmos o programa, ele capturar a tela que nós pretendermos capturar. Ou seja, se eu quero a totalidade do ecrã, ele vai gravar a totalidade do ecrã. Aspecto esse que depois pode ser
editado posteriormente quando eu faço a captura da tela e, claro, não só tela, mas voz. Evidentemente, nestes recursos, e falei da questão da câmara fotográfica, como também falo destas pequeninas coisinhas. Hoje, o formando, a pessoa que consome formação online, quer ter, de alguma maneira, um curso, um programa audível, com, digamos, uma qualidade de som interessante. Existem variadíssimas coisas. Há algumas coisas que alguns hoje estão a ver, um microfone gigante que se chama Yeti. Vocês terão que, se colocarem isto, ele estará à venda no eBay, parece um daqueles gigantes de mesa, daqueles ambientes de rádio, onde o microfone é gigante, mas que de facto tem uma captura de som muito significativa. Claro que depois estes de lapela, da Sony ou outros, sejam estes com fio, ligação ao computador, ou das situações que de facto sejam sem fios, mas que de alguma maneira garantam aqui uma boa qualidade também. Muitas das vezes, mais do que a qualidade da captura da imagem, é a qualidade da captura do som. Se a pessoa sente que o som está muito rouco, está muito ali com muitos ruídos, acaba por, obviamente, desistir, até porque, em muitos dos casos, estamos a falar em ciclos ou em programas formativos com alguma dimensão e que, portanto, também exigem que haja aqui essa qualidade nestes mesmos recursos. Bom, estava eu a dizer que, portanto, o Screencast-O-Matic, o Camtasia, eu tenho ali outros também, o ScreenFlow, o ScreenR.com, são alguns dos programas que me auxiliam neste processo de captura. Obviamente que depois ali no final coloquei o Vimeo. E porquê que coloquei o Vimeo? Porque, e dentro esta opção pode ser feita, obviamente, de várias formas, mas acabo por ter no Vimeo o meu, digamos, repositório de todas as minhas aulas. Claro que todas estas aulas que estão neste ambiente estão, de alguma forma, privadas e, portanto, só estão disponíveis para os programas de formação, de alguma forma, que desenvolvo e, portanto, é apenas um espaço que me permite, o vimeo.com, que me permite, de alguma maneira, digamos, reservar, arquivar, de alguma forma, o meu conteúdo de vídeo. Bom, dentro deste processo, e eu acabei por tocar aqui um dos tópicos que certamente alguns de vocês mais têm ouvido, ligados às questões dos MOOCs, dos Massive Online Open Courses, que de alguma maneira têm proliferado. Este tópico que acabei por introduzir aqui, seja para percebê-lo, para o entender numa lógica de entender que estratégias é que hoje as principais universidades mundiais utilizam. Aliás, alguns desses e alguns de vocês certamente já ouviram falar do Coursera, uma plataforma que hoje reúne dos melhores cursos de profissionais, de professores que estão espalhados nas grandes universidades mundiais. Obviamente, universidades ligadas a mais do contexto americano, mas hoje já com muitas universidades também de outros países a tomar presença nesta realidade destes Massive Online Open Courses, que é a denominação destes MOOCs. Estas formações, de alguma maneira, são interessantes para vocês enquanto, digamos, o outro lado de vestirem a pele de um formando e, obviamente, também recursos que hoje possam ser interessantes de vocês também obterem alguma da realidade que é hoje usada nestes contextos. Reparem que as nossas universidades portuguesas ainda não deram este salto em frente. Assumidamente, algumas já foram fazendo alguns exercícios, pelo menos que sejam do meu conhecimento. Se calhar aqui a Universidade Aberta é capaz de ser a grande pioneira neste processo, mas são programas formativos que não só vos permitem, de facto, este recurso, este acesso ao conhecimento de uma forma privilegiada, mas também, por outro lado, acabam por ajudar-vos e auxiliar-vos no processo de construção e de maquetagem dos vossos novos programas formativos. Portanto, estamos a falar do Coursera, estamos a falar do iVersity, do Stanford Online, do edX, o MIT também tem vários programas de formação. Portanto, hoje temos, obviamente, aqui recursos mais do que suficientes para também
irmos acompanhando as tendências formativas. Ok, vêm as fases da operacionalização. Temos um curso alinhado, desenhado, arquitetado. Usamos, obviamente, recursos para o estruturar. Enfim, uma lógica aqui até de apoio ao brainstorming. Usamos recursos para o produzir, não só recursos e pequeninos aplicativos que nos auxiliam nesse processo. Vamos a uma etapa que é normalmente uma etapa hiper crítica e muito desafiante, porque a maioria dos casos ela não está tão presente, digo eu, na grande generalidade dos formadores, digo eu, dos formadores nacionais e se calhar até internacionais, que é um espaço para, ou uma decisão que devemos ter sobre vamos vender os nossos programas formativos para quem? Vamos fazê-lo com distribuidores, neste caso com os supermercados da formação online, ou vamos adotar aqui uma atitude de irmos diretamente a quem possa comprar os nossos programas. Bom, esta obviamente, em muitos dos casos, há uma estratégia concertada de, por um lado, desenvolver modelos, e hoje também acabei por ver também aqui alguns parceiros ou algumas empresas que se associaram ao Congresso a mostrar alguns modelos até de plataformas de e-learning, embora, como vos disse, estas componentes que vos mostro, espero eu que vos estimulem um pouco mais, por sentir muitas das vezes que a palavra e-learning é de alguma maneira conotada como é algo que eu nunca vou conseguir fazer, é algo que eu nunca vou conseguir entrar. E, portanto, é algo que gostaria que vocês entendessem que é claramente um desafio para os próximos anos, um desafio para vocês reinterpretarem o vosso papel enquanto formadores. Então dizia-vos eu que dentro desse modelo e perante a chegada a um cruzamento, onde eu digo, tenho a autoconfiança e a capacidade de desenvolver este modelo e este modelo que eu acho que faz sentido no contexto da formação nacional ou da formação internacional, num contexto de um público-alvo. Devemos perceber que quando construímos um curso, ele tenha efetivamente um destinatário específico, porque dessa forma facilitar-nos-á o processo nas diferentes redes sociais, se calhar, ou nos diferentes canais de comunicação que vamos ativar. Se eu não sei para quem é que vou fazer a formação, certamente que não entenderei onde é que está o meu formando ideal, não entenderei que linguagem adequar para que ele, no final de contas, me acredite na minha conta bancária aquele pelim que eu estava à espera. E isso, obviamente, é um processo importante de ser definido. Quem são as pessoas que vão beneficiar dos nossos programas formativos? Quem são elas? Se são empresas, se são pessoas individuais, se são pessoas, em que contexto é que, de alguma forma, vamos aqui encontrar? Porque, obviamente, aqui, em alguns deles, vamos adequar depois essas estratégias de comunicação para chegarmos a esse público. Então, passamos a essa fase seguinte, à construção de um espaço, de um sítio na web que nos permita dar largas a essa apresentação de todos os nossos programas formativos. Mas, ó Pedro, eu não existo. Eu sou aquele formador que normalmente era o formiguinha da empresa X e que normalmente só era usado nas situações mais... Ok, mas se calhar é tempo de provavelmente desafiarmos esse status quo e dizermos, ok, por que não? E porquê é que nós não vamos avançar nestes contextos? Então, nesse desafio novo de saltarmos, obviamente temos que criar um espaço, de alguma maneira, e aqui mostro, ou pelo menos apresento-vos hoje, de facto, os WordPress, ou os Wix, em alguns casos, embora nem sempre, no meu ponto de vista, as melhores soluções, mas hoje, com conhecimentos zero, mas com empenho e vontade de querer colocar alguma coisa e persistência de colocar alguma coisa no meio digital, é possível criarmos algo com conhecimentos básicos, com conhecimentos de programação zero. Hoje o WordPress é uma das plataformas, é talvez a plataforma referência no que
à criação de websites diz respeito, o WordPress hoje, de facto, tem milhares de templates, milhares de estruturas previamente cozinhadas, previamente, de alguma maneira, já prontas para serem usadas e para serem, obviamente, agora, de alguma maneira, alteradas ou reestruturadas para aquilo que são as nossas necessidades formativas. Hoje, chegar ali ao GoDaddy, ao dns.pt, ao amen.pt e comprar um domínio, o pedrocaramês.com custa 12 euros por ano. 12 euros por ano, ok? É uma fortuna, não é? Pronto, uma fortuna. 12 euros por ano para eu comprar um domínio meu. Bom, claro que se quiserem comprar, se algum de vocês se chama Cristiano Ronaldo, terá algumas dificuldades, mas pronto, enfim, já serão outras frentes. Mas hoje, esse é um passo seguinte. É um passo onde nós podemos construir a nossa presença. Ok, se calhar a nossa primeira versão beta não vai ser a versão mais brutal do mundo. Bah, nenhuma foi, não é? Se alguns de vocês hoje olharem para aquilo que foi o Facebook em 2004, há 10 anos atrás, pá, ainda tinha lá o símbolo do Al Pacino no canto superior direito. Pá, como aquilo está diferente agora. Que para pior. Ok? E, quer dizer, de repente vemos claramente em todos estes sites uma óbvia e inevitável melhoria contínua. O processo é igual aqui. Temos que criar, nesse contexto, aquilo que eu vos estimulo a criarem aquilo que se chama quase um PMV. Um produto mínimo viável. Um programa formativo que tenha e que seja criado com o mais baixo custo. Provavelmente em todas aquelas ferramentas que vão aparecendo aqui, ferramentas que possam ser... Há umas que de facto são Ferraris, que dão 200 km/h, mas há outras que dão 50. Também chegam lá. Demoram mais tempo, mas chegam lá. Se calhar tem que chatear mais alguns artistas no Facebook, ou no LinkedIn, ou noutro sítio qualquer. Mas chegam ao mesmo sítio e certamente fazem as mesmas coisas. Bom, construindo essa presença, dou a fase seguinte, onde procuro encontrar esse domínio próprio, essa morada onde as pessoas vão começar a fluir. Ok, depois de seguida, percebo aqui que, de alguma maneira, tenho que ter uma noção das pessoas que me visitam, daí estar ali uma palavrita a dizer analítica. Não preciso de saber nada, só preciso de chegar ao Google Analytics e dizer assim, olha, vai ler aquilo. Pronto, e lá vos explica como é que esse processo se faz. Oh Pedro, isso não é assim tão fácil. Está bem, mas quer dizer, não vos ia mostrar como é que faziam isso agora, mas evidentemente que está pensado para ser feito de uma maneira, e ser feito por utilizadores, se calhar, com conhecimentos rudimentares deste processo. Nada que a linda web não nos mostre como é que isso se produz. Obviamente que depois, e se o modelo vai ter modelo de pagamentos, também tem de conhecer as plataformas de pagamento. Os PayPals deste mundo. O PayPal é interessante só porque faz aquele ruidinho do plim. Se essa parte gira. Oh Pedro, mas eu nunca ouvi. Pronto, se calhar vão estar mais atentos depois. Bom, além do PayPal, existem hoje, eu coloquei ali uma outra que por acaso, não sei por que razão, ficou ali meio escondida, a possibilidade de hoje vocês fazerem pagamentos por referências multibanco. Há hoje essa possibilidade, por 70 cêntimos, um formando que esteja com muitos problemas em passar o cartão de crédito, vocês podem gerar uma referência multibanco para que o senhor vá ao multibanco pagar. Custa 70 cêntimos isso. Está ali o aplicativo para depois vos disponibilizar. Claro que o PayPal é o mais comum e tradicional. Portanto, aquele do pagamento multibanco diz IFMB, acho eu. É essa a designação. Referências por multibanco. É claro que é importante perceberem aqui os contextos. Portanto, é claro que o PayPal hoje acaba por ser usado a nível internacional. O PayPal não é necessário que o cliente tenha, que o vosso formando tenha conta no PayPal. Há um sistema que permite que ele possa, basta que ele tenha um cartão de crédito, ele possa fazer esse pagamento. É um pagamento seguro. Claro que aqui devem também sempre pensar que cada transação terá 3,5% de valor para o PayPal. Portanto,
pensem nisso sempre que estiverem, de alguma maneira, a desenvolverem essas atividades. Existem depois outra plataforma que é o iPay a nível europeu e depois outras plataformas, que neste caso o PagSeguro, que é uma plataforma para o mercado enorme do mercado brasileiro. Está certo? Brasileiro não gosta de pagar em PayPal, tá bom? Ele aprecia muito o PagSeguro. Tem os boletos, né? Tem outros tipos de pagamento que nós não temos, não é? Aqui, Pedro, posso parcelar? Pronto, é aquilo. Estão vendo que a gente se adequa, né? Ao mercado, né? Bom, seguindo em frente, percebemos que, montados a estrutura inicial, temos que ir para o fantástico mundo das redes sociais. Bom, no Facebook temos muitas coisas interessantes que podemos ter. Para além dos gatinhos... Não era essa parte que eu ia dizer, não era os gatinhos, não. Bom, no Facebook hoje, e embora o Sr. Zuckerberg tenha dito há um ano atrás que a rede ia deixar de ser gratuita, não é? Ou seja, hoje a rede deixou de ser gratuita para as empresas. Pedro, mas pronto, vou explicar porquê. Hoje, quando criamos uma página de fãs, o nosso amigo Mark Zuckerberg disse assim: caríssimo, tu, nem pondo ali conteúdo cor-de-rosa todos os dias e mulheres, enfim, ou homens um tanto ou quanto com pouca roupa, te vais safar. Porquê? O Sr. Zuckerberg queria, obviamente, monetizar um bocadinho mais as suas atividades e a sua tão potente rede social. Daí que hoje, nas páginas das empresas, nas páginas de fãs, infelizmente, os níveis de visibilidade estão a um número tão gigante que eu até vou escrever aqui, peço imensa desculpa, porque o número é tão grande que merece, obviamente, aqui um espaço. 2%. Tá? 2% de visibilidade é o que as páginas de fãs hoje estão a reunir, que é um número altamente estimulante. E, com quase toda a certeza, ou temos aqui pronto, ele também exige, que isto é tipo o reino universal do Facebook, não é? Todo o dia a malta vai rezar. E as empresas têm que fazer o mesmo, para manter, pelo menos aqui, níveis ligeiramente acima. A verdade é que se a empresa tenha uma política de comunicação, se vocês, enquanto nova marca de formadores, tenham uma política de partilhas mais irregular, o certo é que rapidamente vocês vão perder visibilidade junto dos vossos seguidores, junto das pessoas que seguirão os vossos projetos. Em matéria destas atividades formativas, convém discutir uma coisa logo, à partida. No caso do Facebook, que é aquela rede onde praticamente nenhum dos presentes na sala está, mas eu vou falar sobre ela, porque ela faz este ano 10 anos e acho que merece aqui algum tempo de antena. A rede do senhor, portanto, Mark Zuckerberg, deve ser para vocês, desde logo, uma discussão inicial. Vou desenvolver toda a minha estratégia de comunicação dos meus programas formativos através do meu perfil pessoal, recebendo nessa minha rede de amigos, clientes ou potenciais clientes às minhas formações, ou vou criar outros ambientes que podem ser, e é a minha sugestão hoje, grupos, porque os grupos mantêm ainda bons níveis de visibilidade junto dos formandos ou potenciais formandos, ou então crio grupos para estabelecer essa comunicação. Okay? Essa será logo uma primeira decisão. Não estou a dizer que nem nenhuma nem outra sejam, digamos, se vocês me disserem, Pedro, mas eu não me choca que o meu cliente, que o meu formando venha para a minha rede de amigos no Facebook. Bom, é só um alerta, uma temática que estaria aqui a colocar. Obviamente que o Facebook hoje permite-vos, de facto, com este número gigante de pessoas, é claramente um canal especial para vocês comunicarem os vossos projetos formativos. Claro está que quem publicava discussões sobre política, futebol, religião e sexo e fotografias de gatinhos e agora começa a fazê-las para fotografias ligadas a conteúdo mais hardcore, conteúdo da formação,
obviamente que essa mudança tem que ser, portanto, se vocês vão começar em 2015 a fazer esses novos programas, têm que começar a adaptar o pessoal para dizer, então, pá, já não vejo para cá falar do Benfica, pá. Epá. Pronto, essa adaptação é uma adaptação necessária e importante para vocês. Obviamente que outras redes são hoje muito relevantes. Sobre o LinkedIn sou um pouco suspeito, mas porque de alguma maneira tem sido a rede por onde tenho concentrado grande parte da minha atividade profissional hoje. O LinkedIn hoje tem 350 milhões de utilizadores em todo o mundo, são 2 milhões de portugueses, 20 milhões de brasileiros, um número de facto muito significativo de pessoas ligadas à área da lusofonia. No LinkedIn, infelizmente não se partilham gatinhos, fala-se só de conteúdo business, não é? Conteúdo, neste caso, de formação, conteúdo aqui associado para quem tenha, ou eventualmente tenha, ou possa delinear projetos de formação ligados para mercados mais de natureza profissional, certamente encontrará ali um bom espaço para a atuação. Claro que é uma rede com características ligeiramente diferentes do Facebook, na medida em que o público, de facto, tem outras características. Temos, de facto, um maior acesso e uma acessibilidade maiores a outros decisores, a outras pessoas que normalmente não tínhamos. Isto porque muito do nosso formador, muitas das vezes, eram basicamente alguém que trabalhava para outras organizações e, portanto, aqui tem, de facto, a possibilidade de dialogar quase olhos nos olhos e cara a cara com potenciais compradores em massa, às vezes, de alguns dos programas formativos, em termos de programas de formação in-company. Claro que depois, todos os outros mecanismos, o Twitter, o YouTube, o Google+, e aqui deixei ali o destaque para os Hangouts, levam a que hoje, seja hoje aqui no caso dos Hangouts, não são engates, a palavra é um pouco semelhante e, portanto, provoca muitas das vezes algum desfazamento das pessoas. Epá, tu foste aonde ontem? Epá, era um hangout do Google. Percebi engate. Pá, a minha cabeça. Bom, os hangouts são hoje formas muito interessantes de desenvolvermos também seminários, programas de alguma maneira de formação até de curta duração, de 1 hora, 2 horas, onde podemos, obviamente, fazer muitas dessas atividades. O meu colega que está na outra sala, o Vasco Marques, portanto, quando quiserem ir ver a gravação, verão que o jovem que leva de alguma maneira este conteúdo de vídeo e áudio para a web, tem muito desse trabalho desenvolvido e muito do trabalho dele acaba por estar alicerçado nestas atividades, nestes recursos. Claro que, de repente, usar e manipular estes recursos todos, pronto, aquele edmodo que está ali é o Facebook de professores e alunos, está bem? edmodo.com. Quem quiser criar um Facebook só para alunos, e formandos e formadores, o Edmodo é uma solução interessante. edmodo.com. Por isso eu acabei por colocá-lo ali. Mas dizia-vos eu que, neste contexto, claro que não é fácil perceber que, de repente, estas redes, que muitos olham-nas se calhar com espaço para, de alguma maneira, feira de vaidades, de egos, ali de outras coisas mais, pode e deve, obviamente, ser pensado de uma outra forma. Hoje são as redes que me trazem 100% dos meus clientes. 100% deles vêm deste espaço. E 100% deles vêm aqui, porque são aqui que eles, de alguma forma, vos conhecem, acompanham e podem, de alguma maneira, ir, de alguma maneira, acompanhando todo aquilo que é o vosso trabalho enquanto formadores. E esse trabalho e todo esse trabalho que hoje deve ter necessariamente uma exposição grande neste meio, não só dizermos que estamos aborrecidas ou para nós tristes, mas também perceberem que aquele recurso hoje, que este espaço pode nos trazer aqui gente tão fantástica. Portanto, hoje há umas 8 horas atrás, estava a acordar na cidade de Madrid. E fui a Madrid porque houve um artista que me chateou via LinkedIn que vosotros que necessitamos de um treinamento, não? Uma capacitação. E eu disse, tem lá um cristiano, não chega, pronto. E este tipo de contactos vêm todos destes ambientes, destas redes. Okay? Portanto, são espaços onde, de alguma forma, merecedores de nós olharmos para eles
com outro critério e com outra racionalidade e não, se calhar, vê-los de uma outra maneira menos elegante. Bom, dentro destes programas formativos e alguns dos recursos que eu há pouco mostrei estavam relacionados com programas de formação assíncrona, ou seja, com conteúdos que gravávamos previamente para distribuirmos e podermos, obviamente, empacotar para os nossos clientes. Mas existem também hoje diversas plataformas que nos permitem ter salas de formação online. É verdade. Hoje, nada mais me encanta, esta palavra do encanta tem a ver de ontem, pronto, os espanhóis é que falam muito dos encantas, não é? Mas pronto. Estava eu a dizer que o GoToMeeting.com, por exemplo, o WebEx está ali também, existem hoje, se calhar à cabeça de todos está lá o Skype. O Skype hoje tem, e se vocês ativarem, se escreverem Skype Education e vocês identificarem-se como formadores, eles permitem hoje que vocês a custo zero possam ter alguns upgrades relativamente à conta do Skype. Permitindo aqui que eu possa estar com 3 pessoas a partilhar ecrã, ou neste caso a partilhar câmara e obviamente voz, para que de alguma forma eu possa estar ali num ambiente a nível do Skype, não é? Skype tem de facto, o Skype tem vários programas, um deles é o Skype in the Classroom, o Skype in the Classroom, que é muito interessante, ou seja, é um programa que muitas das vezes é professora de inglês da Islândia que gostava de ter alguém de Portugal para entrar via Skype para dar uma pequenina aula sobre whatever, ok? Portanto, este Skype in the Classroom tem muito desse tipo de solicitações. Portanto, tem que escrever depois no Google Skype in the Classroom. Ok? Depois, os outros que aparecem ali, GoToMeeting. GoToMeeting tem, desde há coisa de alguns meses, tem uma solução gratuita até 3 pessoas, vocês e mais 2. O GoToMeeting que aparece aí alguns é aquela imagem que ali está. Super simples, pá. Nós só precisamos de carregar no botãozito para gravar, carregar no botãozito para, de alguma maneira, atribuir câmara a nós, carregar no botãozinho quando algum aluno diz eu quero falar e a gente abre-lhe o canalzito para ele falar, ok? Portanto, o sistema aqui do GoToMeeting.com tem, obviamente, depois, pronto, e além destas soluções gratuitas, tem soluções pagas para 25 alunos, para 50 alunos e, claro, se eu quisesse fazer uma sessão no Skype com este volume de alunos, tenho também soluções para, digamos, encontros, conferências até de 1000 pessoas, até para 1000 pessoas. GoToMeeting é a grande referência do mercado internacional. Existe também uma outra referência chamada WebEx, da Cisco. Esta WebEx tem também versões pagas e versões gratuitas. E depois há ali uma versão para quem gosta de coisas gratuitas, quase ninguém, não é? Mas pronto, eu vou pôr o AnyMeeting. O AnyMeeting.com é a sala de aula para 200 pessoas gratuita, ok? Uma sala de aula para 200 alunos. Portanto, quando vocês quiserem ir de férias assim para Nova Iorque e dizerem aos alunos hoje temos sessão de videoconferência da Quinta Avenida, parece-me perfeito, ok? Parece-me perfeito. Aliás, eu tive alguns colegas nas áreas académicas que foram construindo programas formativos basicamente usando estes recursos. Ou seja, há ali um dos recursos que eu ali coloco também, que é o Adobe Connect Pro. O Adobe Connect Pro, pronto, são soluções que algumas das universidades até acabam por ter. Claro que isto substitui as outras áreas à medida. Estas, obviamente, são para nós, não é? Para freelance, para os freelancers e para os formadores aqui mais piratas que andam a querer, como eu, fugir do sistema. Por isso é que eu de vez em quando, em alguns sítios, tenho uma pala de pirata, não é? Porque senão... Bom, o Adobe Connect Pro, então ele tinha muitas das vezes sessões onde estava eu de Portugal, estava um outro inglês e estava um indivíduo da Grécia e ele dizia, bom, hoje temos na sala de aula 3 pessoas que estão a falar-nos de vários pontos da Europa. Pedro, diz coisas. Olá, tudo bom? Pronto, aparecia daquele lado ali, não é?
Boa tarde ou bom dia, alunos. Normalmente, nestes casos, estes recursos mistos, havia aqui câmaras também para vermos a cara dos alunos, não é? Pronto, é claro que alguns alunos, quando viam que os formandos lá nestes ambientes estavam a ser muito chatos, atiravam a câmara, houve um problema técnico, temos que fazer um intervalo. Pronto, arrumávamos às vezes assim, não é? Mas são soluções que, por exemplo, no caso da Adobe Connect Pro, dão coisas inacreditáveis como, se o aluno estiver a sair portanto, ele tem que estar a ver o ecrã da aula, se o aluno abrir uma página para ver uma outra coisa qualquer, eu recebo uma notificação a dizer que não está distraído. E até está coisas interessantes, que é um relatório no final a dizer este foi o número de minutos que aquele aluno esteve a assistir à tua aula. Portanto, aquela ideia do professor, eu estou aqui, e depois vai à sessão de outro lado qualquer, a gente tem esses relatórios todos. Então às vezes é até engraçado a gente dizer assim, José, será que pode voltar outra vez à sala? Desculpe. Assim meio envergonhados a dizer, como é que o homem consegue saber que eu estou... Pronto, nem todos dão esse sistema, o Adobe Connect Pro dá esses modernismos todos, da gente saber se o artista está do outro lado a fazer alguma coisa, não é? Além disso, também dá outras coisas. Permite partilha de ficheiros, permite a realização de pequeninos quizzes. Por exemplo, quem é que já fez uma determinada coisa? Eu lanço uma pergunta, se tiver 300 pessoas, em 5 segundos, todos responderem, eu tenho logo, imediatamente, as estatísticas das respostas dos alunos todos, não é? Portanto, há um contexto muito interessante. E alguns deles, como vos disse, eu consigo ter, aliás, a imagem ali até... Não, por acaso, acho que a imagem aqui de baixo, portanto, mostra o formador e mostra as câmaras todas dos alunos. Claro que aqui, normalmente, a gente adverte sempre aos alunos, deixem só dizer-vos que vocês estão com a câmara ligada, portanto, só para que eles fiquem com aquela noção, porque muitas das vezes no ambiente online as pessoas esquecem-se um bocadito, não é? Olha, desculpe, não é um bom local para assistir à sua sessão. Pronto. Vá para outro local da sua casa. Pronto. Fica um bocado mais complicado. Alguns que fazem isso dizem, estou com problemas de câmara, não consigo... Bom, são talvez aqui 8, depois há ali outras ali do Join Me, do Ovo, outras opções. Bom, supermercados de formação. Está ali o Continente, o Jumbo, o Pingo Doce. Pronto, eu depois vou-vos mandar isso depois, fica um bocado quase imperceptível a leitura. E eu destacaria aqui o quê? Portanto, são os tais supermercados onde as pessoas, depois de terem o curso construído, depois de terem o curso empacotado, depois de terem tudo pronto, optam pela situação do website, mas também optam por colocá-lo no Continente e no Jumbo desta terra. Então, mostrando, por exemplo, uma das plataformas, que é a plataforma onde tenho... Não era para chegar aqui... Portanto, o Pedro Caramês tem na Udemy, portanto, a Udemy foi feita por uns rapazitos paquistaneses muito interessantes. Gabo-lhes, de facto, a Udemy. Ok? Portanto, é uma das plataformas. Vocês têm que solicitar, portanto, neste caso, inscrição como instructors, como formadores. Claro que eles não vos vão fazer nenhuma validação. Please, film yourself so I can see you. Não vão. Mas pronto, vocês podem, obviamente, dar-lhes as informações necessárias. Reparem que depois o processo é simples. Fill in the blanks. Eu vou preencher para quem é que é o curso, quais são as características do curso e, claro, as aulas todas do curso. Ok? A parte mais interessante é quando o aluno diz, clica no azul, para dizer, quero fazer este curso, não é? E clica. E de vez em quando a gente diz, epá, veio ver mais 3 ou 4 alunos, não é? Mas chatice. Pronto. Claro que, para que vocês estejam na prateleira digital, o que é que eu quero dizer com isto? Para que, quando vocês... Portanto, ir a este supermercado é gratuito. Vocês podem ir lá. Quando vocês pesquisam cursos, vocês podem procurar cursos por várias áreas, ok? E claro, depois podem dizer, eu quero ver só cursos gratuitos. Há lá muitos cursos gratuitos. Clicam e fazem o curso. A vantagem do Udemy tem aplicativo para o telemóvel. Portanto, quando forem de metro,
de Vila do Conde até ao Porto vai fazer toda a diferença, ok? A malta vai a ter aulas até ao Porto, portanto, ou seja, muitos deles até vão dizer assim, só gostava era de morar para ali em Lisboa, que assim a malta, ou não. Cursos pagos ou gratuitos. Quando eu tenho um curso pago, eu é que determino o preço, não é o Udemy. Diferenças. Quando ele é vendido na prateleira digital, desculpem, não disse, a prateleira digital é quando as pessoas pesquisam o curso aqui em cima e ele aparece na prateleira, portanto, ele aparece nas pesquisas. Porque se o curso não tiver boa gravação de vídeo, eles dizem não está bonito para a gente pôr na prateleira. Ou seja, tu podes tê-lo na mesma, mas ele não aparece, mas tu podes, obviamente. Portanto, eu tenho o link, udemy.com/sucesso LinkedIn. Quando eu entrego esse link às pessoas, as pessoas podem comprá-lo. Portanto, ok? Portanto, isto para saberem a diferença. Valores de diferença. Eles ficam com... Portanto, se for vendido na prateleira digital, eles ficam com 30% do valor do curso. Se for vendido com o vosso link, ou seja, se vocês derem o link à pessoa para ele comprar, 100% do valor é vosso. Portanto, vocês não têm que distribuir royalties por eles. Ok? Quase todas aquelas plataformas que eu mostrei há pouco, umas delas, que características é que têm? De eu instalar algumas daquelas soluções no meu website. Pronto. O que é que o Pedro Caramês fez? Para além de ter cursos nestes supermercados, também tem um programa formativo que, basicamente, no Backstage tem este formato. Ou seja, tem a aula, tem os módulos de formação, os alunos clicam, por exemplo, no módulo de formação específico. Portanto, isto já é um Backstage, isto não está disponível para o comum dos mortais verem. Portanto, só as pessoas que provocam aquele efeito no PayPal, não é? Portanto, depois de cada aula destas tem o que eu quiser ter de recursos. Portanto, posso ter, claro, normalmente os vídeos em screencast, os documentos de suporte àquela aula específica, enfim, o que eu achar relevante fazer com os alunos, não é? Se quiser que os alunos façam TPCs, também coloco-os aqui. Pronto, isto é trabalho handmade, não é? Portanto, isto foi recorrendo a algumas ferramentas que me possam permitir criar estas coisas. Ou seja, eu não faço a menor ideia como é que faço aquilo, os meus conhecimentos são zero. Para isso é que existem estas coisas que, se calhar, dependendo dos valores, possam ser ou não interessantes para nós podermos ativá-las e instalá-las no nosso próprio site, ok? Pronto, isso aí, como vos disse, retirando-vos que tenham que fazer um curso superior só para perceber da coisa e continuando a colocar-vos centrados no vosso conteúdo que têm que entregar ao vosso formando. E, portanto, o Pedro teve uma página com estas características, ou as inscrições já se encerraram. Pronto, foi aqui o programa de formação onde tive, de alguma forma, portanto, esta em linguagem técnica digital chama-se landing page, página de onde aterram os meus candidatos a alunos, não é? E depois, com alguma formação que fiz na Igreja Universal do Reino de Deus, procurei... Ok, estou a brincar, tá? Estou a brincar. As pessoas poderiam achar que era a sério. Bom, então, obviamente que aqui estão as minhas aulas todas, tranquilo e descansado, portanto já são aulas previamente cozinhadas. O Pedro tem depois aqui a possibilidade de, com os alunos, convocar, tenho depois várias opções, ou posso também convocar encontros presenciais, embora com os alunos brasileiros e angolanos fica mais complicado, e portanto não consigo com tanta facilidade, mas obviamente posso também fazer os hangouts, para, obviamente, poder ter com os alunos essa mesma experiência e, obviamente, também porque os alunos aqui possam ter a possibilidade, eu não tenho, por acaso, aqui no programa instalado, mas também alguns desses recursos que vocês algumas vezes já viram, que é, quando o aluno está nesta aula, poder aparecer aqui um pop-up a dizer: posso ajudar-te? Estás com alguma dúvida? Pronto, isso é só a instalação de um pequenino aplicativo que, de alguma forma, para este apoio, por exemplo, hoje há muitos sites, até mesmo sites institucionais, por exemplo, estou-me a lembrar, o posto de turismo da Câmara Municipal do Porto tem, se vocês forem ao site, aparece, passado 5, 10 segundos, um pop-up de alguém a dizer:
e fazem muitos atendimentos por aí. Portanto, nós, obviamente, esse é um recurso que também podem eventualmente instalar de suporte a esta relação aluno, professor-aluno ou formador-aluno. Ok, depois a partir daqui, o limite, bom, o problema aqui de facto são, se estas coisas correm bem, pronto, quer dizer, a malta depois vai ficar com outro olhar relativamente aos valores das instituições nacionais, relativamente a valores hora, ficam um bocadinho mais tristes, mas enfim, não será agora aqui uma decisão de cada um de vocês. Mário, eu vou passar este conteúdo hardcore todo depois para ti, tá? A malta depois vai levar isto, portanto, tens que me prometer que eu não tive qualquer responsabilidade se depois esta malta usar isto para alguma coisa, ok? Especialmente aquela dos hangouts, portanto, que normalmente tem aquela interpretação negativa, ok? Já estás com vontade de começar o resto da malta, não é? O resto do... Olha, não sei se queres algumas informações técnicas ou logísticas. Temos o coffee break. O coffee break. Bom, vou estar no coffee break, ao vivo e a cores, ok? Quem não tomou café, que tome 2, ok? E beba isto com cuidado, ok? Portanto, vá, obrigado por terem vindo e estejam à vontade, googlem-me e procurem-me nos vários ambientes que certamente podemos continuar a falar destas coisas interessantes. Obrigado.